Tiara Nara Ariane da Silva, nome de artista. Tiara Nara Ariane da Silva. Tem 18 anos de idade, doutor Léo. Agora essa menina vem a ser o que toda imprensa queria encontrá-la para conversar. Na verdade, ela era a namorada do Lauro, da Antártica, e que estava com ele no momento em que ele sofreu o infarto. Para a gente esclarecer o que aconteceu, você está disposta a conversar com a gente para dizer a sua versão? Já conversou com o delegado? Já. É? Então vamos começar aqui. Tentativa de assalto. Não teve. Não houve. Ali foi você que inventou, porque teve medo que ele veio a falecer. Foi. E você inventou logo a tentativa de assalto. Foi. O que aconteceu antes dele sofrer o infarto? Vocês estavam discutindo? Foi, a gente discutiu. Dessa discussão foi na hora que ele falou que estava tendo o infarto. E você, outras vezes você estava com ele? Você já estava com ele há algum tempo. Da outras vezes ele já chegou a ter infarto? Não. A tentativa? Não. Não. Um princípio de infarto? Nunca? Nunca. Foi a primeira vez? Primeira vez. Você se aperreou e teve que inventar que tinha sido uma tentativa de assalto? Foi. Não houve. Aquela mordida no braço dele foi você? Foi. É. Vocês brigaram por quê? Discussão de bar mesmo, ele também era muito ciumento. Uma discussãozinha, pronto. Eu não posso dizer o que foi no caso, certo? Da discussão. Certo, não precisa entrar em detalhes não. Há quanto tempo você estava se relacionando com ele? 3 anos e 6 meses, quase 4 anos. Quase 4 anos. Sim. E de Lauro, o que é que você ganhava de Lauro nesse relacionamento? O que é que Nada. ele dava a você? Nada? Dinheiro, nada? Não, ele me dava dinheiro assim. As mas coisas que você não- necessitava? É. É? É. E você chegou aí o quê? Ele tinha um apartamento? Você tinha um apartamento? Como é que era? Não, ele tinha um apartamento, nós morávamos em união estável lá dentro dele. Vocês dois? É. Há 3 anos e pouco. É. É. Aí me diga uma coisa, há alguns rumores de que você chegava a pegar o carro dele, deixar ele sozinho e sair do carro. Não, nunca aconteceu isso. E se eu saía no carro, ele me dava de livre e espontânea vontade, sabia, e eu não passava nem meia hora, ele ligava pra mim pedindo pra voltar pra casa. Você voltava? Eu voltava. Quando ela saía lá pra casa. Voltava. Há 3 anos e meio, quase 4 anos, ninguém nunca perturbava vocês, não? Não. Não. É. Essas brigas tinha muito cabelo seu dentro do carro. Tinha muito cabelo seu dentro do carro. E a mordida no braço dele, que de imediato os delegados, quando viram o pessoal de teto, notaram que se fosse um assalto, Tiara, o cara não teria dado a mordida no braço dele, teria dado um tiro. Não é verdade? Verdade. Agora você ficou aperreada. Foi. E Por teve isso que eu falo. imediato que inventar aquela história. Foi. Você passou uns dias sumida. Estava por onde? Não, eu não sumi. Na verdade, eu morava lá, eu só fiz tirar minhas coisas e vim pra minha casa mesmo, dos meus pais, certo? Eu não sumi. Eu informei onde eu estava, os vizinhos devem ter dito, mas eu não sumi. Qualidade nenhuma, eu estava na minha residência. Até porque você não ia, que é responsável pela morte do Lauro, não teria sido você. Pois é, não. Né? Quando o delegado ligou para você, chegou a intimação para você depor. Não, eu conversei com a família dele, eu disse a ele que ia falar a verdade, que não tinha havido assalto, certo? A família dele me procurou, entendeu? Ele só procurou você? Foi, só me procurou pra me contar a verdade. Eu falei que ia, pronto. Eles foram comigo no ITEP, eu falei a verdade, o delegado disse que ia apurar o caso, pronto. A mordida, assim que o delegado perguntou sobre a mordida, você disse logo que ia comparar, né? Disse. Ia fazer a comparação, né? Dos dentes lá com o seu, né? Aí não tinha como não. Então pronto. Aí o que foi que você tirou desses 3 anos e meio de relacionamento e o homem vindo a falecer praticamente nos seus braços? Nada. É uma lição de vida para saber. É. Hein? Né? E dívida? Você ficou com dívida de quê? As dívidazinhas que a gente tinha. Vocês dois? Sim. Ele chegava a manter você por mês? Mantia? Dava? Pega Não, dinheiro? ele me dava só uma quantiazinha pouquinha, certo? Às vezes dizia que não podia mais dar. e pronto. 50 reais, É. mais tarde. Você está com 18 anos. É. Você tem filho não? Tem. Tem 2 filhos? Tenho. 18 anos tem 2 filhos? Ah, meu Deus do céu. Quem cria somos quem É? cria a mãe. A senhora é a mãe dela? Pode aparecer a senhora? Não, não. Não, né? A senhora é quem cria, né? Então a Tiara resolveu chamar. Você já deu entrevista para alguém da imprensa já? Fora Não. essa não. Não, Essa só é a você, única. É? E você resolveu aqui, ninguém está forçando você a falar nada. Faz pergunta, você tá para você abrir e tirar da cabeça do povo que estão dizendo aí de você. É isso? É. Então você com seus advogados resolveu chamar o Lei de Fogo para que pudesse esclarecer. Foi. Você não fugiu. Não, eu E não nem fugi. houve assalto. Não, Né? também não. Eu soube de uma história, Tiara, você pode me desmentir ou concordar.
Eu soube da história em relação. Há algum tempo, embaixo de chuva, você pegou o carro dele, deixou ele, estava só de cueca. Aconteceu isso? Não, nunca Deixou aconteceu ele debaixo de uma isso. árvore, debaixo de chuva? Não, Nunca? nunca aconteceu isso. De forma Uma vez alguma? ele foi. Pode falar. Uma vez ele foi lá em casa, Tiara, que tinha mania de deixar ela dormir e sair, dizer que ela tinha saído no carro. Uma vez o carro no prego, sem gasolina, e ela passou a noite no carro, lá pertinho de Vera, no carro sem gasolina, e ele chegou num carro de uma filha dele, um Fiat Uno, chorando, aperreado, cadê Tiara, cadê Tiara? Eu disse, se você estava com ela, como é que eu vou saber? Você tá mais ela, vai com ela. Você se viu brigando, Tiara, não? Não, era assim, recente as Uma brigas, briga pra você não. entendeu? Era, pronto, não, muito difícil, raramente a gente tava brigando, certo? Raramente tinha essas brigas. Sim, Mas você não deixava ele pegar outro cabo não, pra ele ter ciúme, Não. Você ficou com ele esse tempo todo. esse tempo todo com ele. Não arranjou outro, não. Não, Não, ela andava. Agora ele tinha ciúme. tinha ciúme demais. Muito ciúme. Se eu fosse daqui pra esquina, ele ia olhar com quem eu tava conversando, entendeu? Pronto, ele era muito ciumento. Você conheceu ele lá? Eu conheci ele lá na Garagem da Cidadão, por trás da Garagem da Cidadão, lá em Lu, onde era o antigo Lu. Sei. Na lanchonete de Lu, cantora. Aí ali começaram o namoro. E 3 anos e meio passaram. Foi. Hoje você está consciente. O infarto foi provocado pela briga que vocês tiveram. Tô. Pela briga que vocês tiveram. Não é que você tinha matado o homem, não, mas o infarto foi provocado pela discussão, não é isso? Mas toda a briga de vocês aí tinha porrada ou não? Não, mais ou menos, né? Tinha ou não tinha, Tiara? Mas não tinha não, mais ou menos. Essa É? foi a primeira vez que a gente começou a se agredir, certo? Foi a primeira vez? Sim. Nunca teve essas coisas assim. Primeira e última, né? É. Porque não vai ter outra, né? Até porque o homem foi-se, né? É. Não está mais entre a gente. Doutor José Galdino, advogado aqui no escritório que trabalha ele, doutor Abraão, que é sócio nosso no Linha de Fogo, e o Paulo Ricardo, que não é o cantor. E o filho dele, né? O Justino também, que é Justino nosso também, estagiário né? aqui. E doutor, em relação aí, o senhor advogado da Tiara, Perfeito. o que ela contou, o que é que ela contou para o senhor? Alguma coisa diferente do que contou para nós, não? Não, na verdade, ela tinha feito essa história e quando eu estive com ela e expliquei para ela que ela, na verdade, ela falasse para mim a história real. E na verdade ela veio falar que na Ficava verdade, até mais fácil de fazer a defesa. perfeitamente. Que na verdade não houve nenhuma tentativa de ação. Ela inventou essa história justamente com medo, porque houve aquela morte instantânea, ela teve medo. Então eu expliquei para ela que na verdade, ela falando a verdade, a defesa seria muito mais fácil. Na verdade, está sendo mais fácil. O que é que poderá pegar para alguma coisa? Alguma indiciada alguma coisa ou não, doutor? Não. Até porque já foi constatado que houve um infarto e, na verdade, vamos dizer, ela colaborou. Não houve, apenas houve essa briga e aconteceu. Para ela, não veio nenhuma penalidade. Agora, interessante também essa conversa dessa conosco, para esclarecer e toda a imprensa a procura dela para que ela dê a sua versão. E ela falando aqui no Linha de Fogo, todo mundo vai saber, vai ouvir, vai ver e esclarecer o que queriam saber, na verdade, né? Na verdade, foi isso que eu conversei com ela. Nós devemos, você deve esclarecer a imprensa, até porque para tirar aquela imagem que você provocou uma morte, não. Então, isso, na verdade, a Linha de Fogo veio para ela muito bom para que ela esclarecesse e as pessoas tirassem qualquer dúvida com relação a ela. Tá certo. Você quer conversar, quer dizer mais alguma coisa, Não, Tiara? tem mais nada a declarar. Já disse tudo que Já. tinha que dizer, sem nenhum rancor, sem nenhum remorso de nada. Não. O que aconteceu foi isso. Foi. Não houve assalto, você inventou porque você ficou nervosa. Foi. E com medo de ser uma pessoa conhecida na cidade, você teve um medo. Foi. Só isso. Doutor. E para esclarecer, inclusive, eu levei até ela no ITEP para mostrar, tirar fotografia, que ela estava com o olho muito machucado, em função da briga entre ela e o falecido. Ela estava com o olho roxo. Estava e eu levei ao ITEP, inclusive para depois para tirar fotografia, para mostrar que na verdade houve troca de soco entre os dois.